Cara, como eu acho que o Thiago Motta vai simplesmente ressuscitar a Juventus e, vai levar eles muito longe. Porque nas últimas temporadas a gente viu uma Juventus fraca, horripilante e com jogadores que não correspondiam. Você pode falar que tinha um time ok com o Chiesa ou Vlahovic, mas não necessariamente esse time rendeu, saca? Se você pega a Itália, foi um domínio completo da Inter nos últimos anos. Claro que de vez em quando surgia um Milan e um Napoli ali na disputa, mas era basicamente Inter contra Milan o principal jogo da temporada. E esse ano eu acho que as coisas mudam e que a Juventus vai voltar a disputar o título italiano. Eu acredito que é a favorita para levar essa Série A, e simplesmente porque elas fizeram um plano muito certo, que foi contratar o Thiago Motta, um treinador absurdo e que pode levar o time muito longe, não só no italiano, mas também na Champions. E tem um time muito interessante, as contratações e os caras da base que surgiram formaram um elenco que é bem absurdo. Se você pega de goleiro, eles estão muito bem, contratando o Di Gregorio, um cara que veio do Monza, mas que é sensacional de goleiro. Tem também o Thuram, meio campista, o Vlahovic, que é um ótimo centroavante, o Yildiz, o ponta turco da base que surgiu. Então tá muito absurdo esse time da Juve, saca? Então é bem louco tu pensar que eles perderam o Chiesa e mesmo assim não sentiram tanto. O Chiesa hoje em dia talvez seja o jogador italiano com mais hype que nós temos, com mais mídia e talvez que realmente tenha mais talento no ataque. E a Juventus simplesmente se desfez dele porque não ia precisar para essa reformulação do Thiago Motta. Contrataram o Kalulu, um zagueiro vindo do Milan, que é simplesmente muito bom, pode jogar em lateral de zagueiro e entregar muito. E nas mãos do Thiago Motta eu tenho certeza que esses caras vão render. Afinal, o Thiago Motta levou aquele Bolonha, nada a ver, pra uma Champions, tá ligado? Isso é muito louco e pouco foi falado ano passado, porque ninguém acompanha a Série A, saca? Então ninguém vai falar sobre isso. Porém, na Juventus é um trabalho que todo mundo tem que ficar de olho, porque se você cresceu ali vendo a Juventus indo bem na Champions, com o Pirlo, o Pogba, o Marquisio, o Vidal, aquele time era absurdo, com o Tevez de referência no ataque. Depois surgiu o Dybala e simplesmente a Juventus morreu depois da venda do Pogba pro United, porque ninguém substituiu aquele time. Claro, ia pra Champions, conseguia fazer campanhas razoáveis, quartas de final, oitavas, às vezes caía na fase de grupos, às vezes nem se classificava pra Champions. Mas é muito louco você pensar como o futebol é cíclico, saca? A Juventus era um time que estava descartado nas últimas 3 temporadas, ninguém nem falava da Juve e simplesmente não tinha bola, não tinha mídia. Mas hoje tudo já muda, por quê? Porque eles tiveram visão de futuro, ao contrário do rival Milan, né? Que contratou o Paulo Fonseca, um treinador inexperiente e que ainda não conseguiu vencer a primeira partida na Serie A Team. Então acredito que o Milan vai estar em baixa e a Juventus vai ocupar o lugar de primeiro rival, digamos assim, da Inter, com o Napoli do Conte correndo por fora. Isso porque o Conte é um treinador absurdo, se reforçou muito bem e fiquem de olho nesse Napoli, porque você pode zoar que venderam o Osimhen para contratar o Lukaku, pode falar o que quiser, mas o Lukaku nas mãos do Conte era um dos melhores centroavantes do planeta e temos que sim que ficar de olho nessa reformulação do Napoli. Ao contrário do Milan, que eu acho que a gente pode abandonar, porque não vai sair muita coisa nessa temporada. Mas a Juventus, como eu vinha falando, é simplesmente absurdo o time, tem tudo para fazer uma ótima campanha na Série A e consequentemente voltar à dominância que ela tinha no passado. Porque o Thiago Motta não me parece o tipo de técnico que vai ficar pulando de projeto em projeto. Ele chegou na Juventus e eu acredito que ele passe algumas temporadas lá, porque simplesmente ele não me parece aquele tipo de treinador que chega em um clube já para sair ou já pensando no trabalho futuro. Não, eu acho que ele quer deixar um legado na Juventus, se firmar realmente como um dos melhores treinadores para o futuro, e a única forma dele fazer isso é fazendo um bom trabalho, se mantendo em alta por vários anos, reconstruindo a Juventus do zero, obviamente. E isso é bem louco se tu parar para pensar, porque num período que o Guardiola deve sair do City e que o Klopp não tá empregado ainda, né?
É bem maluco o futebol sem esses principais treinadores, saca? Então, abre espaço para jovens treinadores como o Xabi Alonso e o Thiago Motta conquistarem seu espaço no meio do futebol. Então, eu acredito que a Juventus juntou um técnico com grande capacidade e com muita ambição de construir seu nome e deixar um legado para o futebol. E é por isso que eu acho que a Juventus, muito em breve, vai estar disputando a Champions no mais alto nível e o campeonato italiano. Vai ser difícil de conseguir barrar essa Juve, porque eles juntaram material de qualidade com uma visão de jogo única do Thiago Motta, e isso no futuro vai trazer resultados. Por mais que você possa falar que a Inter tá melhor, o trabalho do Inzaghi realmente é muito bom. Porém, a Inter é isso, rapaziada. A Inter tá cheia de dívidas e todo ano tem que vender um atleta pra fechar o caixa, sacou? Pode ver, eles vendeu o Onaná, todo ano chega perto de negociar o Barella. Então eles sempre perdem uma peça importante do time. Nessas temporadas isso não custou tanto, saca? Mas no futuro isso pode acabar custando, porque todo mundo sabe que a espinha dorsal e os seus principais jogadores serem vendidos não é fácil de substituir. Eles, claro, têm uma análise de mercado absurda. Acharam o Ian Sommer e outros jogadores que substituíam, por exemplo, o Naná, mas isso foi basicamente ironia do destino, saca? Eles analisaram o mercado, esses jogadores chegaram, se encaixaram no time e deu bom. Mas a realidade é que uma hora isso vai cobrar um preço. E quando cobrar, a Juventus vai estar pronta, saca? Por mais que a Juventus não tenha um poderio financeiro absurdo, ela é um dos times da Itália que mais tem mídia e que mais tem poderio financeiro, que mais tem patrocinadores que podem bancar, ao contrário da Inter e do Milan, saca? Então, para esses times de Milão, eles têm que prestar mais atenção no mercado. Você não pode ser como o Milan, que é inoperante, que só faz contratações de 20 milhões para manter o caixa tranquilo. Mas também, você não pode ser como a Inter, que se atola em dívidas para se manter no mais alto nível. Por isso é uma bola de neve, que uma hora a conta vai chegar. E quando chegar, vai ser difícil de conseguir se manter no topo. E aí, na minha visão, a Juventus vai dominar e o Thiago Motta vai fazer outra dinastia na Itália. Mas então, tu concorda com a minha opinião? Curtiu o vídeo? Ajuda aí com um like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.